Shalom, shalom, meus queridos amigos e alunos. Nós estamos aqui para nós estudarmos agora, continuar aí esta semana. Fizemos Baruch Hashem, tudo bem contadinho, cronometrado. Não eu, obviamente, eu estou brincando. Hashem, Baruch Hashem, ou Hashem, tudo de bom sempre para nós por causa de Hashem, que a gente conseguiu e o Eterno cronometrou para que nós terminássemos, né, nossa lição de Mishkan, né, já casando na Parashá Tetzaveh, que é a Parashá logo antes da Parashá Terumá, né? Logo assim que termina a Parashá Terumá, inicia a Parashá Tetzaveh, e nós estamos então iniciando a Parashat Tetzaveh, que começa, né? Vamos fazer. Tá certo que a gente já faz pela manhã e não precisa, mas vamos criar um hábito aqui bom, né? Um bom hábito, né? De fazer uma, uma, uma brachá, né? Uma brachazinha aqui, que é a brachá da Torá, ó. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha-Torá. Muito bem, vamos iniciar então o nosso estudo da Torá, né, com Brahá agora, né, de uma maneira mais ortodoxa, até porque vocês já estão com a cabeça bem assim, pá, expandida para compreender a Torá. Então hoje vamos falar dessa Parashat, que é a Parashat Tetzaveh, ok? Parashat Tetzaveh é nós estamos aí no ano de 5786. Hoje, no nosso calendário Yehudit, é 6 de Adar, não é? Shesh HaAdar, de 5786. Falta poucos dias para Purim, né? Purim está chegando, né? Vamos aí ter a festa de Purim e será uma brachá maravilhosa também. Parashat Tetzaveh diz aí, bem, aqui no bom hebraico, né? Você pode ler aqui na transliteração se você quiser, para ficar, né, ficar bom para você, tá? Mas no bom hebraico está escrito assim: Ve'ata tetzaveh et bnei Israel, veikhu elecha shmen zait zach, katit lamor lehalot ner tamid. Então, a Parashat, ela já começa falando que nós devemos receber de Moshe, né? Moshe vai ordenar para nós aqui, né? Tu, Moisés, deves comandar, né? Ordenar, né? Tetzave, Tetzave et bnei Israel veikhu elecha shemen zait zach katit lamor lecha alot ner tamid. Então, Moisés, você vai ordenar, Tetzave, ordena, comanda os filhos de Israel, os israelitas, né? Os Bnei Israel, filhos de Israel, tá? Para te trazerem óleo de iluminação puro, feito de olivas esmagadas manualmente. Olha que coisa séria, hein? Manualmente. Aí fica difícil, né? Esmagadas manualmente. Como assim esmagadas manualmente? Manualmente esmagadas num pilão, né? Manual de esmagar assim, é, por meio humano, não por um animal, né? Geralmente vocês veem aí, né, certas tradições aí religiosas mostrando, aqui era a prensa do azeite, aí botava o azeite aqui, o jumentinho vinha e rodava aqui nessa roda aqui, ia espremendo, pegava essa pasta, botava dentro da cesta e tal, papapá, mas não era assim que era feita a maceração para como é que a gente diz? Vou pegar aqui um pedestalzinho que aí me ajuda, né? Tá me incomodando isso aqui no pescoço. Não era feita assim a maceração
para as olivas, né, a azeitona, né, que ia ser aquela que ia trazer o óleo, né, para a iluminação. Então, deveria ser um trabalho humano, deveria ser um trabalho de pessoa, ok? Então, é interessante notar já, perdão, que o Eterno ele já deixa claro, né, dizendo, olha, eu quero que se faça assim. Eu quero que faça essa prensa para o azeite, tudo mais, mas tem que ser de uma maneira que o homem é, extraia esse azeite. Tem que ter um esforço, né, do ser humano para extrair esse azeite, né? E ele continua dizendo, né? Esmagadas manualmente para manter as lâmpadas constantemente, ou a lâmpada constantemente acesa, né? Eu quero que essa lâmpada esteja tamid. Tamid dá a ideia de contínuo, e é interessante que tamid aqui é qualidade, é uma ação, né? É continuar aceso, né? Ner tamid, a lâmpada, né? Acesa o quê? Lehalot ner, acesa a lâmpada ou a lâmpada acesa continuamente, ok? Eu quero que ela esteja sempre contínua acesa. É interessante que em outro lugar essa palavra vai aparecer não como uma ação, uma ordem, nada disso. Ela já vai aparecer como uma qualidade, como uma identificação, né? Ou seja, lá em Levítico, tá? Capítulo 6, acho que é 6:6 na nossa Torá. Na de vocês é 6:13, né? Na Bíblia cristã e em outras Bíblias, né? Em outras Bíblias que eu digo assim, tradução para o português, geralmente é Levíticos 6:13. Já na Torá, a Bíblia em hebraico, né? É Levítico 6, verso de número 6. 6:6, tá? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só que em hebraico, né, a gente vai ler, está escrito assim, estamid, o fogo contínuo, Tukad al Hamizbeach, arderá sobre o Misbeach, lo tirbe, não será apagado, não se apagará, não apagar-se-á. Talvez no português seria melhor essa tradução, não apagar-se-á. Ou seja, o fogo ele tem o nome, a qualidade de tamid, é um fogo tamid, né? Então olha que interessante. Por que que a Ner vai ficar acesa continuamente? Porque ela vai ser acesa por um fogo que é contínuo. O nome do fogo é contínuo, porque esse fogo vem da presença de Hashem. Então esse fogo representa a centelha de Hashem na nossa vida, né? Centelha que eu digo é óbvio, né? A vida de Hashem na nossa vida, o desejo criativo de Deus na nossa vida, tudo que vem de Deus para a nossa vida. Então, esse fogo não pode ser apagado, ok? Esse fogo não pode ser extinguido, tá? Numa continuação aí do texto, vai dizer para nós, né? Beohel Moed Mihutz, tá? Então, a tenda da congregação, né? O Ohel, Beohel Moed, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos porão em ordem desde a tarde até pela manhã. Então, as lâmpadas, né? A tradução aqui do Ariel Kaplan é um pouquinho melhor, diz assim: Arão e seus filhos providenciarão para que as lâmpadas queimem da noite até amanhã na presença de Deus, na tenda da comunhão, fora do véu da separação, ou seja, né, entre o santo e o santo dos santos, obviamente, né, que esconde a arca do testemunho. Então, olha que interessante, na tenda da comunhão, tá? Aí ele diz assim, ou tenda do encontro, uma vez que os israelitas se reuniam em torno da tenda. A palavra hebraica moeda aqui pode também se relacionar com edut,
tá? Esse moed aqui é de ed, né? Tá aqui, ó, Ein Dalet, tá bom? Aqui, ó, Ein Dalet, tá? Porque provavelmente ele tá querendo, né, representar o ed, né? Que não é só o ed no sentido de, como é que a gente fala? É, moeda aqui não no sentido somente de tenda, mas uma tenda, um ohel, né, do ed, do testemunho no sentido da aliança. Saiu a palavra, né? Da aliança, que é o edut, uma vez que ambas partilham da mesma raiz, né? E daí ela pode ser traduzida como tenda do testemunho. Então, tanto encontro, moed, quanto testemunho, que é edut, são da mesma raiz. E é interessante por quê? Porque é ali também, diante da tenda do testemunho, que todo o Israel, né, todo Israel faz o quê? Confirma, né, o seu testemunho, a sua, como é que a gente diz? A sua aliança. Através de quê? Através do Shema. Porque quando nós vamos à sinagoga, nós fazemos o Shema. E o Shema é interessante, porque o Shema, deixa eu pegar esse pequenininho aqui, que eu acho que aqui dá para eu mostrar para vocês, tá? Mot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, tá? Deixa eu pegar aqui. Zain Rei. Gimel Vav. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês, né? Uma coisa interessante. No Shema, Ed, né? Que vem de Edut. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Não vou conseguir mostrar. Não vou conseguir mostrar. Muito pequenininho aqui. Mas no Shema nós temos, né, duas letras que quando a Torá ela foi escrita, o Eterno mandou Moisés ele escrever essas duas letras um pouco maiores, que são as letras Ain e a letra Dalet. E a primeira letra Ain é do final da palavra Shema. A última letra, Dalet, é da palavra errad, né? Errad, ela. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Aqui, peraí. Aí. Também não vai dar certo. Essa câmera é muito desfavorável. Mas é porque na do meu computador não vai aparecer, porque o computador, essa Bíblia é uma Bíblia, né, acadêmica, ela oculta esse detalhe, né, bacana. Mas mostrar para você que nas nossas Torot, na Torá, né, que nós temos em mãos, esse verso 6, 4. Esse verso, né, Shema Israel, essa letra Ain e essa letra Dalet, tá? Essas duas letras juntas, elas aparecem maiores que as demais, mostrando para nós que o Shema é uma aliança, é um testemunho com Deus. Então, por isso que a tenda é chamada tenda do testemunho também, porque lá nós reafirmamos o nosso testemunho, ok? É lá que nós reafirmamos o nosso testemunho para com o Eterno, tá bom? Então, Beohel Moed Mirutz. Então, ele diz a tenda da comunhão, mas também pode ser chamada de tenda do testemunho, ok? Traduzir por tenda da congregação também, mas também pode ser chamada por tenda do testemunho, porque essa palavra congregação e testemunho acompanham a mesma é, a mesma grafia, né? Talvez até a mesma raiz. E é interessante que congregação e testemunho comungam da mesma raiz, né? Ou seja, você só tem um testemunho se você está na congregação. Então é a congregação que vai testemunhar acerca de você. Também tem essa ideia,
tá bom? Bom, testemunho, né? Como a gente viu acima, a palavra edut, que foi traduzida como testemunho, pode ser traduzida também como comunhão, né? E aí entra, né, uma história muito complexa, uma história muito pesada, tá? Que diz, separa teu irmão Arão, né? Então, veatá hakerev elecha et aharon achicha ve'et banav ito mitoch bnei Israel lechahano li Aharon nadav va'avihu Elazar veitamar bnei Aharon. Então, assim, né, o Eterno, ele dá essa ordem, né, para que seja separado Arão, o Nadab e o Abiú, né? O Nadab e o Avihu sejam separados para o sacerdócio, né? E aí ele diz aqui, né? Nadab e Avihu, né? São os meninos dele, né? Só vê lá desde o capítulo 6 já tem os filhos de Arão. Naturalmente, né? Aqui no verso de número 3 ele diz o seguinte, ó, 28, 1 a 3. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, teus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal. Também Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão, são os quatro, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para a glória do ornamento. Na verdade, ele diz assim: Veatá tedaber el kol hachme levasher miletiv ruach chokhmah veasu et bigdei Aharon lekadsho lechahanoli. Então, perdão, eu li já o verso 3, né? O verso 2, Veastá Vigde, né? Que é beged, né? Vigde é de beged, roupas, né? E você fará, Veastá, Vigde Kodesh. Então você vai fazer roupas santas. Leaharon, Achicha, Lechavod, Ulitferet. São roupas de kavod, de honra, elas não são só de honra, porque elas são bonitas. Aí eu quero explicar um negócio legal aqui, porque ele não usa a palavra meio rada, especiais, e a fé, né? Yafá, que é bonito, né? Que é esplendoroso no sentido de bonito, especial e bonito. Não, ele usa a palavra lechavod, que é para kavod, para glória, tá? Então faça roupas para glória e ornamento. E então a ideia aqui não é só para glória e ornamento, são roupas que têm glória. Elas precisam ter glória porque elas vão representar uma glória. Por isso que são roupas para a glória. São roupas que a pessoa, ao olhar, ela vai abrir a boca, vai ficar babando assim, uau, né? São roupas para a glória. O que quer dizer isso? São roupas que contenham uma glória em si, que reflitam a glória que vai ser representada, ok? Então é isso aí que a gente precisa ter em mente. Então, estas vestes são vestes de que tem glória em si, né? Se eu parar aqui, cortei, talvez vai parecer que está meio trepado aí, ó, uma gravação na outra, mas é porque a gente cortou aqui. Mas essas vestes são vestes que elas transmitem já uma glória, pois elas vão representar uma glória, ok? Então por isso que está Veacitá, Vigde, Kodesh, Le, Aharon, Ahicha, né, para Arão, seu irmão, Lechavod, Litferet. E há uma outra palavra muito interessante, que é uma palavra que nós usamos, né, uma palavra para uma das 10 sefirot, né, que é
Tiferet, né? Ultferet, ok? Então, essa palavra, né, Tiferet, ela significa esplendor. É uma roupa que em si ela já tem glória, por isso que ela é de ouro, ela tem pedras preciosas, pedras mesmo, não é? Não é um brilhante, não é pedra, o peitoral, é para pôr no peito, assim, que são pedras, assim, ó, pedra, 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 tá mais ou menos desse tamanho, assim, de, né, esmeralda, aquela lápis azulis que tem um outro nome, safira, né, não é lápis azul, é safira, né, chapir, enfim, são pedras, pedras mesmo, joia, joia pedra, tá bom? E o que é interessante. Deixa eu ver se eu viro esse microfone assim, que eu acho que fica melhor um pouquinho para mim, para eu poder. Isso. O que é interessante é que elas são de glória, né, de kavod, e a palavra kavod é peso, por isso que ela não é uma roupa que ela tem cor de ouro, não, ela é de ouro, né? Ela tem cor de argamã, né, de púrpura, não, ela é púrpura. Foi lá, pegou lá onde tem a raiz da cor púrpura, tá? O animal que gera púrpura. Ah, não, vou pegar aqui uma tintura que tem corante púrpura. Não, 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 eles pegaram a púrpura para fazer, né, a tintura da roupa, ok? Então, assim, não é uma coisa de aparência. A roupa, ela realmente representa aquilo que ela é. Isso já é uma, 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 uma- um remez para gente, né? Uma alusão para gente muito forte. Que, na verdade, o nosso serviço não pode ser um serviço aparente. Nós precisamos servir de fato, mostrar que estamos servindo, mostrar o nosso serviço, né? Que é de glória. E óbvio, o serviço de glória para Hashem é um serviço de humildade. É um serviço em que eu não apareço. Por isso que a roupa era tão esplendorosa que as pessoas esqueciam quem estava dentro da roupa. Quem está dentro da roupa? Rapaz, eu acho que era Arão, né? É Arão, é Arão, é o filho, o irmão do Moisés que oficia, mas você tinha que ver a coroa, a mitra, um negócio sensacional. Né? Mas quem era? Rapaz, era um filho de Arão. Não, era o Arão hoje também. Hoje também era o Arão. Olha, mas você tinha que ver o peitoral. Aquilo é um negócio sensacional. Então, assim, o serviço para Hashem, que representa a roupa, né? A roupa representa o nosso testemunho, o nosso serviço diário para Deus. Ele precisa é, é, ser sincero e de uma maneira que nós desapareçamos. Ninguém vai lembrar que fui eu, mas vai lembrar que alguém fez. Né? Isso aqui é importante, ok? Bom, continuando. Então, é, essas vestes, né? Eram vestes assim, a gente vai ver mais para frente, que eram bordadas e eram essa glória toda, todo esse esplendor. Então farás também a todos que são sábios de coração, isso é muito interessante, né? Fala para aqueles que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, né? Que façam vestidos a Arão para santificá-los, né? Veatá, Tidaber el Kol, Chachmelev Asher, Chachme, né? Que tem um coração de Chokhmah, né? É, sejam Chachamim, tá? Asher Miletiv Ruach Chokhmah. Então é um Chachamé que tem um coração, um espírito Chokhmah. Um sábio que tem um coração sábio. Porque às vezes o cara é muito inteligente, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri haetz. Às vezes o cara é muito inteligente,
Ele é muito inteligente, mas ele não tem um coração sábio, não toma decisões sábias. É aquele camarada assim, ele é inteligente, mas ele não sabe passar o conhecimento que ele tem. Já conheceu gente assim? O cara que é inteligente pra caramba, mas ele não consegue, é, é, né, como é que fala? Transmitir o conhecimento, transmitir a sabedoria, ok? Então, como a gente está dizendo, a pessoa não consegue transmitir o conhecimento. Ela sabe, mas ela não consegue transmitir, ou seja, o coração não é sábio, né? É um exemplo que a gente dá aqui. Ele não consegue tomar decisões sábias, ele não consegue externar o seu conhecimento, ele não consegue passar adiante o seu conhecimento, ok? Então, essa é a ideia. Pessoas que tenham um coração sábio, ou seja, que o coração tenha temor a Deus, que o coração também saiba tomar decisões, né, acertadas, coisas boas, ok? Sejam tzadikim, né? Sejam homens justos. Esses, pois, são os vestidos que farão um peitoral, um éfode, um manto e uma túnica bordada. Nós já estudamos isso, não precisamos aqui estudar isso, ok? Uma mitra, um cinto farão, pois, vestidos santos a Arão, teu irmão e seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Tomarão o ouro e o azul e a púrpura, né? O argamã, né? A púrpura aqui em hebraico é hargamã, tá? Tolat, ou seja, e o carmesim, né? O tolat, e rachani e o hasheshet, o linho fino, ok? É sheshet, tá bom? E farão um éfode, que é o avental, né? O éfode de ouro e de azul e de púrpura e de carmesim, ok? É, por aqui, só um minutinho. Isso. E farão éfode de ouro, azul e de púrpura e de carmesim de linho fino torcido de obra esmerada. Então era uma senhora obra, né? Era um senhor trabalho, né? Feito pelos artesãos ali, como a gente já falou, né? No grupo lá, né? Eram artesãos, não era uma qualquer coisa, né? Entendeu? Então eram artesãos, né? Arte, e eles eram superiores aos artistas comuns, né? Eram artesãos, né? E esse éfode a gente tem a imagem do. Eu parei aqui que eu queria achar a imagem que o Urashi faz e a imagem que o Rambam faz, né? A- Acho que a imagem do Rambam, do éfode, e tem a imagem do Urashi, que eu não estou conseguindo achar aqui. Aqui, achei. Caramba, consegui achar. Consegui achar. São duas imagens diferentes para o mesmo objeto, né? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Projetar aqui para vocês. Aí aqui a gente volta e volta e volta. Tem essa, né? Tá bom. Então, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Onde é que. Aqui. Muito bem. Esse é, tá? Aqui, de acordo com o Rambam, o éfode era esse avental, que nas costas ele vinha com esse suspensório, né? E aqui ele tinha as duas pedras, né? Uma pedra aqui, outra pedra aqui, uma em cada ombro, eram as ombreiras. E o peitoral ficava amarrado, né, no éfode. Amarrava embaixo, aqui na cintura, né? E amarrava aqui onde está o peitoral, aqui, fazendo esse suspensório, ok? Já deixa eu sair aqui assim, isso. Já
O Maimônides, se não me falha a memória, se eu não estiver confundindo um com o outro, mas é um ou outro, já diz que o éfode era desse jeito aqui assim, ó. Ele não era tão grande, ele era aqui assim, tudo junto, tá? E o peitoral amarrado no éfode, tá vendo? Peitoral amarrado no éfode. O peitoral não fazia uma sustentação para o éfode como é feito no outro lá. Peitoral aqui ele é amarrado na parte superior e na parte inferior, né? Mas o éfode em si, todo ele é que cai no corpo, ok? O peitoral é como se fosse uma placa com a correntinha para um lado, a correntinha para cima, a correntinha aqui, e pegava a correntinha, botava nos ombros e botava na pá de barco para não ficar balançando, não ficar coisa, ok? Já para Uramba, Maimônides, né, como a gente explicou, não. Para ele era, ó, você está vendo? Para ele já é diferente. O peitoral, ele sustenta o suspensório que vem pelas costas aqui do sacerdote, tá vendo? Opa, aqui, pronto. O peitoral aqui na frente, tá vendo? Ele se amarra, ele é amarrado ao às partes do éfode e ele sustenta aqui, ó, essa parte aqui, ok? Ele que vai amarrar, então ele faz parte, né, funcional do peitoral, ok? Já para Urashi, não. Para Urashi, para Bishlam Yitzhak, o éfode, ele é o coisa, e aí ele fica ali penduradinho, né, tal. Beleza? Voltar lá para a Bíblia. Muito bem. Então, a Parashat, ela vai ensinar para nós que essa roupa é uma roupa que representa o quê? O serviço, a vida, o trabalho, o cotidiano do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, então, essa roupa vai demonstrar que o serviço dele é um serviço glorioso. E é um serviço de glória. Então tem que ser roupa de glória. Então elas são de glória porque elas foram feitas com material, né? Um material, né? é, de glória, um material que não é cor de ouro, não é cor de não sei o que, não é cor de não sei o que lá. É um material assim, ele é, né? Ele é ouro, né? Ah, olha, dá uma cor de ouro. Não, não, não. É ouro. Olha, parece que tem ouro naquele tecido e tal. Não, 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 não. Foi costurado com fios de ouro. Olha, parece que é uma esmeralda e tal. Não, 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 não. É uma esmeralda do tamanho de um polegar. É um diamante do tamanho do polegar. Imagina. Então é uma roupa que só a roupa acho que dá para comprar aí uns dois, três países, né? De tanta glória que está imbuída nessa roupa. E é porque ela representa, obviamente, a, a presença do Eterno. Terá duas ombreiras, né? Duas ombreiras que se unam as suas pontas e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode que estará sobre ele, será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Então é o mesmo material, né? Para fazer o éfode aí e o cinto também vai ser feito. Tomará duas pedras sardônicas, pedras negras, né, de sardônico, né? E lavrará e escreverá nela os nomes dos filhos de Israel, os seis de um lado e seis do outro, né? Tá escrito aí. Conforme a obra do lapidário, tá? Como valor de selos, lavrará essas duas pedras, ou seja, ele fez é, em, em baixo relevo, né? Para fazer como se fosse selo, dizer como se fosse algo que se pega aquela pedra ali, põe num carimbo e bate lá, ia ficar o nome, né? O nome num papel, quer dizer, é algo para marcar mesmo, para dizer que Deus marcou o sacerdote com
o nome do povo, né? Então, olha que legal aqui. Deixa eu virar aqui. Verso número 11, né? Nós já explicamos esse verso lá no outro, né? É... Só matar uma curiosidade aqui. Nas pontas dessas, os ombros, Urashi e tal. É isso mesmo. Urashi, né? É, depois eu vejo isso melhor. Só se eu confundi aqui. Verso 11 vai dizer que essa era para ser feito com engastes, né? Em hebraico, né? Mishbeshot, né? Mishbetzot. Outros traduzem a palavra como rosetas ou engastes de malha de ouro, porque esses eram feitos de ouro trançado, tá? Joséfos descreve esses engastes como os botões semelhantes a pequenos escudos, e a Septuaginta igualmente traduz mishbetzot como aspidskos, ou seja, pequenos discos como escudos. Outras fontes gregas antigas traduzem-no como esfigueteras, tá? Faixas ou tiras, tá? O que a gente sabe é que cadê? Deixa eu passar aqui rapidinho, que a gente tem o peitoral aqui, tem as pedras, né? Onde elas estão. Deixa eu ver aqui. Passou, 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 passou. Acho que era melhor eu ir direto lá na pasta, né? Aqui, achei. Essa é uma réplica, obviamente, que eu vou mostrar aqui. Não está idêntica ao que Deus mandou fazer literalmente, mas está, né, aparentemente como Deus mandou fazer lá. Por que que não está igual e tal? Porque Deus não deixa fazer réplica idêntica. Então tem que fazer coisas semelhantes. Mas essas eram as pedras que estavam aqui de sardônica no ombro. Tá vendo como ela tem a argolinha? Ela é mais ou menos desse tamanho assim, né? Do tamanho de metade do meu celular aqui assim. E elas vinham no ombro, ok? Uma de cada lado, tá? E aí você tem o nome dos filhos de Israel, tá em hebraico aí, tá vendo? Deixa eu botar aqui, ó. Reuven, Levi, Sahar, né? Naftali, Gad, Yehosef, né? Shimeon, Yehudá, Zevulon, Dan, Asher e Naftali, tá bom? Mas por que que o Yosef tá lá no Binyamin, tá? Binyamin. Por que que o Yosef tá aqui nesse lado aqui? É o último aqui. Porque, na verdade, deixa eu explicar. Na verdade, é o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, quinto filho, sexto filho, sétimo filho, oitavo filho, nono filho, décimo filho, 11º filho, 12º filho, ok? Não, ficar buscando misticismo. Oh, que mistério! O José tá logo depois do Gad e tal. Não, é porque Deus colocou um para cada lado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oito, tá bom? Um para cada lado. Igual no quartel a gente tem essa divisão também, ok? Não vem ao caso aqui a gente mexer com isso e tal, tá bom? Então é só por conta disso. Mas essas são as pedras que estão nos ombros do, do sumo sacerdote, tá? Para perceber. E é por que que elas são escuras, né? E é o nome deles ali. Porque elas representam as cargas, os pesos, né? Por isso que está 6 num ombro e 6 no outro, porque o sacerdote carrega, né, os filhos de Israel nos ombros. É ele que sustenta, ele é o elo de ligação ali, né, entre Israel e o próprio Eterno, no sentido de não de mediar,
de ser como é que fala? Um intermediário, né? Mas tem um outro nome que o pessoal usa muito aí, né? Mediador, tem um outro nome aí, um intercessor, né? E tal. Não, mas é porque ele é o cara que tá ali com Deus e ele tá falando para Deus em nome do povo, ele tá se santificando, se separando do mundo inteiro só para Deus ter um representante para falar com o povo e esse homem falar com Deus. OK? Então, que o povo, a ideia de Deus não era ter profeta, não era ter nada disso, era ter um sacerdote, OK? Que falasse com o povo, que conversasse com o povo as coisas de Deus. Tanto é que a lei está no Santo dos Santos, né? Mas o povo, né, inclusive o próprio sacerdote, também desviaram, falharam, porque era um homem, aquela coisa toda, e Deus então enviou profetas e essa coisa toda. Mas, né, é óbvio que Deus não enviou profetas porque os sacerdotes falharam. Sempre houveram profetas. O profeta veio antes do sacerdote. A gente às vezes tem uma mania boba de querer cronometrar. Não, não, o profeta veio antes do sacerdote. Moisés era profeta, veio antes do sacerdote. Abraão era profeta, veio antes do sacerdote. Balaão era profeta das nações, veio antes do sacerdote. Então, assim, não vamos confundir as coisas, ok? Então, o Eterno está justamente falando que esse homem ele vai carregar o povo nas costas, né? Ele é o cara que alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer. É isso que eu quero dizer, tá? Hum, uma vitaminazinha aqui que a esposa fez, linda minha esposa. Bom, fazer ela conforme a obra do lapidário, né, com os nomes dos filhos de Israel engastadas ao redor em ouro, as farás. Porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para memória diante de Hashem. Farás também um engaste de ouro e duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fileira, as farás. As cadeiazinhas de fileira porás nos engastes, né? Farás também a correntinha, né? As duas correntinhas. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, ou seja, ele é igual o éfode. Você vai fazer com o mesmo tecido, mesmo tudo do éfode, de ouro, de azul, púrpura, né, argamã e carmesim, e de linho fino torcido farás, tá? E aí é interessante que ele diz quadrado e dobrado, tá? Ele é um retângulo que, quando dobrado, ele vira um quadrado e será de um palmo o seu comprimento, de um palmo a sua largura. Então, né, um palmo e um palmo, ok? E o encherás de pedras de engaste com quatro ordens de pedras. A ordem de uma sárdia, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. Então, ó, sárdia, topázio e carbúnculo. Primeira, três, né? A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. Terceira será de jacinto, ágata e ametista. E a quarta e última ordem será de turquesa, sardônica e jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. Olha que coisa interessante. Serão aquelas pedras, segundo o nome dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, né? Os filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas com selos, né, ou como selos, perdão, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. É exatamente isso aqui. Ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Calma aí. Passar aqui rapidinho. Ih, rapaz, eu acho que eu. Aqui, achei. Né? Essa aqui que tá melhor. Essa aqui é a de hoje. Deixa eu transmitir aqui para vocês. Olha que legal. Aí, essas são as pedras do peitoral. Hoje, estão prontas hoje, tá? Então você tem aqui, e aí já é diferente os nomes, ó. Aqui, ó, que é a primeira pedra,
Você tem os nomes de Abraham, Yitzhak e Reuven. Aí você tem aqui, ó, Shimon, Levi. Depois você tem Yehuda. Depois você tem Issachar. Depois você tem Zevulon. Depois você tem Asher. Depois você tem Naphtali. Depois você tem Gad. Depois você tem Dan, Yosef. E aí você vai ter Benjamim, né? Mas é engraçado porque você tem aqui o nome também dos filhos do Yosef, ok? Né? O Menashe, né? Efraim, você tem aqui, tá muito ruinzinho de ler ali, mas tem um códigozinho aqui, né? Ah, rapaz, Binyamin. Aí não vou conseguir ler, tá muito aqui. Eu sei que é Benjamim aqui em cima, mas ali embaixo não dá para ler. Deixa eu ver aqui se esse aqui dá a pista. Ih, piorou. Esse aqui piorou mesmo. É aqui que não dá para ver nada mesmo. Tá bom, não tem problema não. Mas essas são as que estão feitas lá, ok? Com cada um dos seus nomes, né? Abraham, Yitzhak, Reuven, Shimon, Levi, né? Yehuda, Issachar, bom, Zevulon, né? Asher, Naphtali, Dan, Gad, perdão, Dan, Yosef e Binyamin, tá bom? Binyamin. São os nomes, ok? Vamos lá. É, Também farás para o peitoral cadeiazinhas, aquela mesma correntinha para grudar, né? Para amarrar. Medida de ouro de tranças. Aí a pergunta, por que que o peitoral, olha que legal, por que que o peitoral, por que que o peitoral é colorido? As pedras têm cores diferentes e são pedras diferentes. Você vê que a qualidade até do azul, né? Aqui, ó, é um esverdeado, aqui já é um azulado, aqui é um azul mais transparente, né? Aqui é um pouco mais escuro, aqui é um vermelho, mas ao mesmo tempo amarelado, aqui é um vermelho vermelho, aqui é um branco, né? Não é tão branco, né? Por que que essas pedras são tão diferentes, já que Deus já deu a ordem para fazer duas pedras aqui em cima, pedras apenas escuras, igual a de Yosef ali? Por que que as do ombro são escuras e as do peitoral são coloridas, são vivas, são vibrantes? Justamente por isso. Nos ombros fala do serviço, serviço de implorar, pedir perdão dos pecados, levar os erros do povo até o Hashem e essa coisa toda. Só que o peitoral, o ombro, as pedras do ombro, elas ficam voltadas para cima, ninguém as vê. Então, assim, só Hashem vê os nossos erros. Só Hashem. E esses erros estão nos ombros de quem? Do sumo sacerdote. Fazendo uma menção, obviamente, não é que o sumo sacerdote perdoa pecado de ninguém, perdoa nada disso. Está querendo fazer uma menção de que ele é encarregado. Perdão, peraí. Querendo fazer uma menção de que ele é encarregado do serviço religioso, né? Que trata das purificações, da pureza e da impureza. Se o homem está puro ou está impuro, para é, é, comungar com a comunidade. Se ele está impuro, ele tem que ficar separado de algumas situações, ele tem que ficar separado da comunidade. E o judaísmo é comunidade, a Torá é comunidade. Então, assim, estar impuro é ruim porque você não está em comunidade. Você não pode nem comprar, nem vender, você não pode comungar. Você está impuro, ok? E aí o que acontece? É, é, é ruim porque os negócios são feitos em comunidade, tudo é feito em comunidade. Como é que você vai fazer negócios? Como é que você vai comprar? Como é que você vai vender? Como é que você vai saber das novidades?
né? Você perdia as coisas, tudo era no mercado, né? As novidades, as filosofias que vinham de outros povos e não sei o quê. Uma tribo lá, uma família de uma tribo viajou lá para não sei para onde, aí voltou. Quando voltou, voltou cheio de novidades, cheio de coisas, né? Filosóficas, mas também tecnologia e tudo mais. E você perdeu porque você estava impuro. E aí tudo é comunidade. Então, quem leva essas coisas nas costas e orienta a comunidade e faz o serviço de reintegração? O sacerdote. Que não é um serviço legal, ninguém quer fazer isso. Não é uma coisa que todo mundo acorda de manhã querendo dizer assim: ah, hoje eu vou visitar a casa de fulano, de Beltrano, vou, né, rezar com ele e tal, e ajudá-lo a sair daquela depressão, para ele voltar, para ele estar com a chema, aquela coisa toda. Vou perguntar quais são suas dúvidas, os seus questionamentos para poder orientá-lo e não sei o quê. Ninguém quer isso é chato, isso não dá retorno. Isso é um trabalho que não acaba, é igual lavar louça, né? Toda hora você está lavando louça. Então, o sacerdote, ele era responsável por essa parte. Mas, em contrapartida, quando ele vinha diante de Deus e diante do povo, ninguém via os pecados, as coisas que dividiam o povo de Deus. As pessoas só viam as qualidades, né? Por isso que cada pedra cada tribo é representada por uma pedra específica, ok? E a gente pode amanhã depois falar um pouquinho sobre essas pedras, né? A qualidade de cada uma e a qualidade de cada tribo, ok? Mas olha que interessante. Cada tribo é representada por uma pedra e cada pedra tem uma cor específica, uma dureza específica, um valor específico e uma dureza específica. O diamante, por exemplo, que é Zevulon, é o mais duro de todos, talvez pelo temperamento de Zevulon, né? Zevulon era terrível, né? Então, assim, as qualidades das tribos eram especificadas, né, na pedraria que está no peitoral e que era a forma com que o sumo sacerdote se apresentava tanto diante de Deus quanto diante do povo, mostrando as qualidades do povo. Ninguém deve olhar para o outro e, quando conversar com um terceiro, falar mal, falar das coisas ruins. Ah, fulano é ruim, fulano é isso, fulano é aquilo, aquilo outro, e não sei o quê. Não se deve fazer isso. A gente deve buscar as qualidades de cada um, as qualidades das pessoas. Eu estou fazendo um estudo sobre os tipos de judaísmo, né? As vertentes judaicas hoje, para a comunidade aqui, para a sinagoga aqui que está surgindo. E eu estou fazendo um estudo sobre isso, né? Montando e trabalhando direitinho. Mas é interessante que em todos os lugares onde você vai buscar as informações, né, inclusive no Talmud, em textos modernos e tal, é interessante que os textos, todos os textos, né, eles começam e eles começam falando uma coisa muito interessante. Eles começam falando aqui, ó. Deixa eu ler aqui para você. Peraí. Eu copiei, botei aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu subir. Ixi, lá em cima. Aqui, ó. Quando tratamos das diversas correntes existentes hoje sobre o judaísmo, convém fazê-lo com Steiserhirutei. Ou seja, fazer com duas cautelas, né? Com cautela dobrada. Por quê? Porque a gente não deve falar com desprezo de nenhum judeu, de nenhum irmão, né? Aqui tô falando de judeu, mas não deve falar de um judeu, não deve falar mal de judeu, né? Não deve falar mal do irmão, né? Deve ficar falando mal das pessoas. Aqui não é falar mal só do judeu, só do irmão, né? Não falar mal das pessoas, pois. Todos são criaturas de Deus, todos são filhos de Deus, né? Então, assim, a gente precisa ter isso em mente.
né? Que nós precisamos falar das qualidades, porque os defeitos todos nós temos, né? Hum. Então, assim, nós precisamos ter essa cautela, tá bom? Vou voltar aqui para minha Bíblia. Pronto. Também farás o peitoral, 2 anéis de ouro, porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral, que é para segurar, né? O peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fileiras de ouro nos anéis, as extremidades do peitoral. Você vê que não é uma corrente, mas são 2 cadeiazinhas, ou seja, duas fileirinhas de anelzinho. Então, cada anel daquela corrente, entre aspas, deveria ser feito como um anel especial, como um anel específico, né? Então, meterás as 2 cadeiazinhas de fileiras de ouro nos 2 anéis, são cadeiazinhas de fileiras de ouro, tá? Nos anéis, nas extremidades do peitoral, e as duas pontas, né? Cadê? Também farás os anéis de ouro. Cadê? E as duas pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes e porás nas 2 ombreiras do éfode na frente dele. Fará também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, né? Que estiver junto ao éfode por dentro. Então é para passar por dentro, né? Fará também 2 anéis de ouro e porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada é o éfode. Então, é esse trabalho todo para que a roupa seja uma roupa que transmita a glória a que o homem ali, né, o sacerdote, né, vai representar, ok? E aí ele continua, né? Arão levará os nomes, né? Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, né? Sobre o seu coração quando entrar no santuário para memória, olha aí, para memória, diante de quem? Diante do Senhor continuamente. Deus está falando, ele vai me trazer esse peitoral vai me trazer, ele vai vir com esse peitoral diante dele para me trazer a memória, querendo exercitar o quê? O sacerdote não traz a pessoa, o sacerdote, o judeu, que seja quem for, não deve trazer nada de mal dos seus irmãos, mas deve trazer as qualidades, coisas boas, lembrar as coisas boas como Moisés fez. Senhor, que dirão as nações ímpias? O Senhor pegou esse povo, tirou do Egito para matá-los aqui no deserto. Lembra-te da tua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Senhor, lembra-te que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus misericordioso, um Deus disso, 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 disso. Então, nós precisamos trazer para Deus, né, entre aspas, né, a memória de que Deus tem alguma coisa de bom com aquela pessoa, não é verdade? Isso é trazer as qualidades, né? Também porás no peitoral, o urim e o tumim. Nós não temos ideia do que seja isso, né? Pois a Bíblia não fala, não dá muita, muito detalhe sobre esse Urim Vetumim, né? Tem aqui no Aria Kaplan, tem muita coisa aqui, muito detalhe aqui técnico, mas nós não vamos nos ater nesses detalhes técnicos, ok? Deixa aqui, peraí. Vamos fazer um corte aqui, né? Porque precisei atender um compromisso inadiável aqui. Só preciso ouvir aqui na residência. Mas vamos lá. Vamos voltar do peitoral, então, onde a gente estava falando que o Urim e o Tumim, né, até então a gente não sabe ao certo o que é. Eram 2 pedras que eram colocadas dentro, na bolsa, né, onde ficava ali a dobradura do peitoral com o éfode, né? Parece que sim, mas
A gente não tem detalhes sobre isso. A própria tradição judaica não dá nenhum tipo de informação sobre isso. Então fica tudo muito subjetivo. A gente só sabe isso que está escrito aqui. Venatata el Hoshem hamishpat et haurim ve hatumim. Ur, de Urim, quer dizer iluminar, né? E Tumim, alguns dão uma tradução assim, um pouco obscura, né? Deixa eu, deixa eu pegar aqui para vocês, espera aí. É, vou tentar. Tirado direto da tradição, tá? Extrato direto da tradição, tá? Vou ler aqui o que a gente já escreveu, já tem alguma coisa. Então eu vou ler aqui o que, que mais ou menos a gente tem sobre isso, né? Bom, segundo o Talmud, que é a nossa guia, nosso guia de tradição, no Tratado Yomá 73b ensina que os Urim Vetumim estavam inseridos dentro do Roshem e serviam como meio de consulta profética nacional. Tipo um verdadeiro e falso, né? Se a gente não está chegando numa conclusão, ou então é algo muito obscuro, a testemunha não sabe, o outro não sabe, não pode ficar sem resposta. Urim e Vetumim. Vamos consultar o Urim e o Tumim. Talmud pergunta: por que são chamados de Urim? Porque Meirim et Divreihem, pois iluminavam as palavras. Então, olha que interessante, né? Eles eram chamados de Urim, Meirim et Divreihem, porque eles iluminavam, eles traziam a luz. E Tumim, por que eles são chamados de Tumim? Porque Meshlimim et Divreihem, eles completavam ou tornavam as respostas perfeitas, ok? Então não era um oráculo mágico, era na verdade um instrumento sagrado que funcionava somente para o rei, para o Betidim ou para questões nacionais. Era como que alguém que consultava e tinha o treinamento para poder interpretar o comportamento do Urim e do Tumim, ok? Como é que eles funcionavam, né? Segundo Yomá 73b e 74a, o Cohen Gadol ficava diante do Aron, diante da arca, e quem consultava formulava a pergunta. E as letras das 12 tribos gravadas nas pedras do peitoral, elas acendiam, elas se iluminavam. E o Cohen, por inspiração divina, combinava essas letras. Não era uma leitura mecânica, era como se fosse o Daniel, né? Que viu lá, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, e aquelas palavras fizeram sentido para ele, ok? Por inspiração divina, fizeram sentido e ele pôde interpretar. Então, é o que está escrito aqui: exigia-se muito Ruach HaKodesh, um espírito de santidade sobre a pessoa para que ela, né, estivesse com a mente realmente ligada ali para fazer a interpretação. Rashi, porém, explica que os Urim Vetumim eram o nome divino escrito em pergaminho colocado dentro do peitoral. Não eram pedras extras. Era o nome sagrado que conferia capacidade iluminadora. Ok? Vou pegar o Rashi aqui rapidinho, que eu estou com o Kaplan, né? A gente parou aqui no 28:30, né? Abri aqui 28:30. Ai, Rachem. 9, 1, 3, 36. Ai, 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 ai. Aqui, ó. 28:30, né? Coloque o Urim Vetumim. Urim e Tumim refere-se à inscrição do nome explícito de Deus. Rashi está falando aqui, né? Et haurim ve'et hatumim. Hukatav Shem
Hameforash. Então era o Katav do Shem Hameforash, era a inscrição do nome Hameforash, do nome inefável, né? Que foi colocado dentro das dobras do Roshem, através do qual se iluminava. Meir, iluminava. Meir, né? Meir é iluminar, brilhar. As suas palavras e faziam perfeitas, metamem, as palavras também. Né? Metamem de tumim, tamem, tumim, tamem, metamem, concluía, né? Fazia a conclusão, fazia algo pleno, algo completo, algo perfeito. No segundo templo havia o Roshem, porque o sumo sacerdote podia fazer o seu serviço com roupas porque o sumo sacerdote não podia fazer o seu serviço com roupas faltando. Qualquer uma das 8 peças necessárias para o serviço, se ele não tivesse, ele era passível de pena de morte. Mas aquele nome não estava dentro do peitoral. Devido a esse nome, o peitoral foi chamado de juízo, como está dito, e perguntará para ele o juízo dos Urim. Rashi, né, versículo 15, e Omar 73b, tá? E ele ainda cita aqui o julgamento para os filhos de Israel, né? A respeito da qual eles são julgados e admoestados tanto para fazer algo como para não fazer, através, obviamente, do Urim Vetumim. Então, uma tradição talmúdica, está ensinando, né, que os Urim Vetumim eram pedras colocadas ali que iluminavam. Porém, na discussão, alguém disse que não, que foram os nomes, e Urashi se apega a essa discussão. Narmânides, porém, ele aprofunda essa visão. Ele diz que Urim Vetumim não produzia profecia nova. Ele revelava o que já estava decretado no alto. Né? Já revelava ali o que já estava ali à mostra. Era um canal de revelação, não de uma criação de mensagem. Então, assim, ele aclarava o entendimento da lei que ia julgar, né, que ia é, 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 ser aplicada, né? Então, alguém tinha dúvida, ele ia lá e ele aclarava isso, ele completava, né, o entendimento, chegava num consenso. Dimensão mística. O Zohar ensina que o Urim corresponde à luz de Hormá. Tumim corresponde à completude de Biná. Iluminação e integração. Né? Iluminação, Hormá, tive uma ideia. E aplicação, que é Biná. Né? Sem Urim, né? A claridade sem direção. Sem Tumim, a estrutura, porém, sem luz. O Ben Ishai, o Rabi Ben Ishai, né? Ele explica que o Urim representa expansão luminosa e Tumim representa harmonização perfeita. Ele associa Urim à misericórdia revelada e o Tumim à justiça equilibrada, né? É, o Roshem, né? 12 pedras correspondem às 12 tribos, o Urim e Tumim operava dentro do peitoral. Isso ensina algo profundo, dizendo que a resposta divina surge quando todas as tribos estão representadas, né? E isso faz alusão lá ao Elias, quando ele conserta o altar, né? E o altar tinha 10 pedras e ele falou: não, tá errado. E ele conserta o altar, ou seja, ele completa o altar, né? Tendo ideia, a ideia do tumim, que completa, né? Então, o Urim então corresponde e dá a ideia de que ele só funciona quando as 12 tribos, Hazo Shalom, né, as 12 tribos estão unidas, estão juntas, estão representadas, ok? Aí o que que acontece? A presença divina. Quando é que eles deixaram de funcionar? O Talmud no Tratado de Yomá, página 21b, ensina que no segundo templo havia Roshem, mas não havia Urim e Vetumim. No primeiro tinha, a gente já leu no Urash, no segundo não. Por quê?
Porque no segundo templo faltava o Ruach HaKodesh. A gente já não tinha mais o Ruach HaKodesh. O Ruach HaKodesh já não estava encontrando espaço para inspirar pessoas como fizera antes. A estrutura existia, mas não existia a luz interior. Uma dimensão espiritual, só para a gente entender isso, Tania ensina que a verdadeira iluminação ocorre quando o homem alinha pensamento e emoção e ação. Pensamento, emoção e ação. Urim é a iluminação, Turim é a integridade. Quando o homem possui luz, mas não possui integridade, Tumim, cai no desequilíbrio. Quando possui integridade, mas não luz, torna-se rígido, né? Então tem que ter os dois, né? O ensinamento para o nosso tempo. Hoje nós não possuímos Urim nem Tumim físicos, mas nós possuímos o que? A Torá escrita, a Torá oral e o Psak halárrico, né? A Alahá, para nos guiar na brandura e assim por diante, tá bom? Voltando então ao texto, para a gente não se ater durante tanto tempo aqui, né? A gente já estudou muito sobre o tabernáculo, né? Também farás o manto, éfode todo de azul, e o colar da cabeça estará no meio dele, e esse colar terá uma borda, né, de obra tecida em redor e tal. Então ele continua falando sobre todas as coisas do tabernáculo, né? E farás a lâmina de ouro puro e nela gravarás de maneira de gravura de selo, santidade ao Senhor, né? Kadosh Ladonai. E atalazás de um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, sobre frente à mitra estará. Bom, e aí fecha o capítulo de número 28, né? Estará sobre Arão e tal. E entra o capítulo de número 29. E diz: Isso é o que lhes fará, o que hás de fazer para santificar, para que administre no tabernáculo. Aí ele começa a trazer agora, né, a oferta que esses homens vão trazer, né? E ele diz: Olha, toma um novilho e dois carneiros sem mácula, e pão asmo, bolo asmo amassado com azeite, e coscorões asmos, unta com azeite com flor de farinha de trigo, os farás, e os porás num cesto, e os trarás, né, no cesto como com o novilho e os dois carneiros. Olha que interessante. Que interessante. Porás e os trarás no cesto com o novilho e os dois carneiros. O Caplan, o Caplan, deixa eu ver aqui. O Kaplan explica assim, 29. Tá. Kaplan fala, a oferta é a oferta, e ele diz, em seu segundo ano, Pará, né, 1, 2, e Yad Maaseh Korbanot. Esse novilho vem no seu segundo ano, ver Levítico 8, 2. Os carneiros também em seu segundo ano. Os carneiros também virão de 2 anos, né? Bolos de pão não levedado. Este é revuchá ou murbechet, mencionado em Levítico 7:12, tá? Ele consiste em massa de farinha cozida na água fervendo, assada e depois frita. Então não é um pão qualquer. É um pão levedado que ele é cozido, ele consiste de uma massa de farinha cozida na água fervendo, que é assado. Ele é preparado com água fervendo. Ele é assado, ou seja, o fermento já aflora, né? Perdão, era para aflorar, né? E aí não aflora porque ele é feito de pressa, porque ele é ázimo. Que depois que ele está sendo feito, em vez de coisar, esperar o tempo e tal, já assa, depois de assado, frita. Igual a massa de sonho, né? Vê Levítico 6,14. Os bolos não levedados, esses eram bolos amassados com água morna e azeite de oliva. Então, olha que coisa sensacional. Os bolos de pão não levedado é areburrá. Depois o bolo
não levedado, murberet, que são todos dois feitos quem conhece de padaria sabe, né? Hoje em dia é até feito com água gelada ou com gelo a massa do pão, que é para ele não azedar, porque ele já vai fermentando e ele vai esquentando ali. Então a água morna meio que pela lógica acelera o processo. Então esse pão ele era feito muito mais depressa do que o pão ázimo da festa de Pêssar, que é justamente para ele não fermentar mesmo, não azedar mesmo. Então ele era feito de uma maneira única e depressa, querendo mostrar que o serviço é para ontem, é depressa, é agora, ok? Alguns dizem que esse pão se assemelha ao pão que Abraão havia pedido Sara para fazer para os viajantes. Como os viajantes tinham pressa, ou Abraão tinha pressa porque não sabia o que os viajantes iam fazer, então como ele tinha pressa, os viajantes também tinham, porque estavam indo para Sodoma e Gomorra, né? Então como eles tinham pressa, todos tinham pressa, esses pães foram feitos dessa forma e ficaram ázimos, né? Assaram rapidamente e deixaram eles ázimos, tá? E biscoito de matzá, untados com óleo depois de assados. Então, o que é interessante é que praticamente tudo que está aqui, tanto frito quanto assado, quanto o só assado, foram, como diz aqui o texto, foram untados com azeite. Por quê? Porque eles estão representando o sacerdote. O sacerdote é esse pão, né, que o Eterno pede pressa para que ele oficie o seu serviço e que aqui e que ele seja consagrado, ungido com óleo, né? Untado com óleo, ok? Deixa eu trazer aqui só eu acho que eu não coloquei aqui assim, mas eu não quero mexer com essa coisa do Purim hoje, não, hoje não, né? Tá, então deixa. Que eu ia mexer com Purim hoje, mas não vai dar. Não vai dar para mexer nessa aula sobre Purim. Na aula que vem a gente vai falar sobre Purim. Mas aí, deixa eu fazer um comentário aqui rápido e a gente encerra com esse comentário, tá bom? Para a gente poder ficar antenado o que está acontecendo na Parashat Tetzaveh, ok? Eu escrevi aqui mais cedo. Parashat Tetzaveh, tá? 27:20 a 30 luz versus incenso. O que é mais importante aqui, a primeira coisa, é a luz perpétua, o azeite puro, é o que vem logo no início do comentário, não é? A gente vê aqui que o Eterno está dizendo, né? Veatá Tetzaveh. Você vai ordenar que façam o quê? Vai tragam, né? É, 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 vamos colocar assim. Peguem, né? Vai é pegar, de tomar, né? Tomem, né? Eleja para você, né? Na verdade, pro eterno, né? Eleja, mas tomem, né? Shemen Zait Zer. Então, tomem o azeite, né? Para que seja feito o óleo, né? 27:20. Subir aqui. Oi, 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 oi. Aqui, né? Tá aí. Veatá tetzaveh et bnei Israel vaikhu elecha, né? Traga, né, azeite, tragam eles, né? Azeite puro de oliveira batido para o candelabro. O grande que da Paraxá é isso. É o azeite puro para o candelabro. O versículo começa com Veatá tetzaveh, tu ordenarás. Rashi explica, a gente leu no Rashi, o azeite deveria ser o primeiro prensado, puro, sem resíduos. Talmud Menachot 86a descreve o processo de extração do azeite, o katit lamaor, esmagado apenas para iluminação.
e não para fazer comida, né? Para farinha que eles dizem lá, né? Não para você fazer qualquer tipo de comida, qualquer tipo de coisa, ok? Outra coisa interessantíssimo aqui, tá? Deixa eu ficar melhor aqui para poder vocês virem, tá bom? O Talmud, no Tratado Shabat 22b, ensina que a menorá testemunhava a presença da Shekhinah, pois a lâmpada ocidental ardia além do natural. A luz não era para iluminar o Mishkan, mas era um sinal de que a luz divina repousava ali. Então a primeira coisa é que ela não estava ali para iluminar, ela iluminava, óbvio, mas ela não estava ali para este fim, mas ela estava ali para mostrar que a presença de Hashem estava ali. O Narmanides, ele afirma que a luz constante simboliza a providência contínua, ou seja, o olhar de Deus. Se está claro, dá para ver. Então, mesmo à noite, ela está iluminando. Quer dizer o quê? Quer dizer que Deus está de olho mesmo na noite mais escura. Deus está nos vendo. Salmo 139. Se as trevas tomarem, para ti é a mesma coisa, a luz e as trevas são a mesma coisa, ok? Então, fala da providência, da preveniência contínua de Deus. O Zohar, no Tratado 284b, ensina que o azeite simboliza Hormá, a sabedoria essencial que flui de cima. A chama representa a alma que anseia por sua raiz. O pavio é o corpo. Quando há pureza, a luz sobe reta, né? Ela não fica, né? Quando a pureza, a luz vai de uma vez só, né? A chama fica ereta. Já no Tania, que é um livro sensacional, né? Eu amo demais esse texto. Ensina-se que a Shekhinah repousa quando há submissão do pavio, matéria, ao fogo, à alma. Então, o azeite são os mandamentos que nós cumprimos, ele representa ali o azeite, né, que são o combustível, né, para a nossa vida, né, é servir a Deus. Servir a Deus deve ser o combustível da nossa vida. A gente acorda de manhã cedo para quê? Ah, para trabalhar, para não, 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 para rezar, para falar com Deus. Por isso que a gente acorda mais cedo, porque que chato, vou ter que trabalhar, cara. Que coisa chata. Então eu vou levantar mais cedo para falar com Deus. Eu vou no meu horário de almoço, né, comer depressa para poder fazer minhá, para poder rezar a hora da tarde, né? Terminou o trabalho assim que acabou tudo, eu não saio no meu horário, né? Tchau, 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 fui, porque eu quero ir embora para casa, não, porque eu quero chegar em casa ainda no horário legal para poder fazer ainda, né, alguma reza, alguma coisa e fazer as orações da noite, né? Chegar em casa, comer direitinho e tal e fazer as orações da noite. Então, eu anseio por servir a Hashem, né? Então, esse é o combustível, esse é o azeite, são as mitzvot, né? Ben Ishai, que é um grande cabalista, tá? Ensina que o azeite puro alude à pureza da intenção, né? A kavaná. A chama constante é o serviço diário, sem interrupção. Não pode ter interrupção, por mais que a gente vai trabalhar, vai fazer um monte de outras coisas, mas nós vamos fazer, obviamente, com o coração cheio das coisas de Deus. Então, vou fazer tudo para Deus. Estou trabalhando, não é para meu patrão, é para Deus. Qual é o azeite puro que alimenta a minha menorá interior, né? Qual é esse azeite? É um azeite realmente das mitzvot? Ou é um azeite misturado com outras coisas, né? Bom, aí falamos das vestes do Kohen Gadol, não tem necessidade, tá? E, por fim, consagração, né? 7 dias de iniciação, 7 dias de Miluim, inauguração do tabernáculo e também de consagração dos sacerdotes, né? O Talmud, no Tratado Yomá, aprende daqui o modelo das futuras consagrações. O número 7 indica complemento natural. O oitavo, Shemini, indica uma transcendência, ou seja, você ficou 7 dias ali se consagrando e tal. Aí o oitavo dia se aproximarás e tal. Então, o oitavo dia você transcendeu, você purou aquela estado que você estava. Agora você já é outro, né? O Rambam, Hilchot Klei HaMikdash, codifica
que a unção com óleo sagrado estabelece status alárrico permanente. Então, consagrou com óleo sagrado, o óleo do tabernáculo. Se você é próprio para aquilo, você tem um status permanente. No Tania, o processo representa a internalização progressiva da santidade na alma animal. E por fim, o texto vai terminar falando do incenso. Nós já falamos do incenso, né, no nosso estudo sobre o tabernáculo, e o altar de ouro localizado diante do parochet, que é o véu, né? O Talmud em Kriot 6b descreve, né, os 11 ingredientes, incluindo o Shelbená, de odor desagradável, ensinando que até o pecador integra a comunidade. Então, assim, você pega 11 especiarias, das 11, tem uma que tem um odor desagradável. Como é que essa aqui vai entrar no incenso que é para ser cheiroso? Mas o incenso também ensina para nós que até a oração do pecador Deus atende. Por isso que tem gente que você sabe que tá todo errado e não sei o quê, e poxa, passa por uma situação tão apertada que clama a Deus, e Deus vai lá e quebra o galho dele, abençoa a vida dele, e você diz: como é que esse cara que não, né? Mas Deus é Deus, né? Ele, como a gente está falando aí no grupo, ele ama incondicionalmente, ok? Então, essa é um caminhar rápido aí sobre a nossa paraxá desta semana, ok? Que você possa estudar, ler essa paraxá, estudar e a partir de já sexta-feira nós teremos nossas aulas normais, né? Normais, para a gente poder estudar essas paraxiot juntos, ok? Então, sexta-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui. Deus abençoe. Shalom.